dia nesse segundo programa especial gravado aqui no Rio de Janeiro, no Lounge VIP do Jornal de Turismo, no Rio Centro, esse espaço do programa Agravita da Rede CNT. Eu tenho o prazer de receber Antônio Azevedo. Ele é um dos líderes da ABAV e, de forma especial, Antônio, eu queria falar para o nosso Canal 6 em Curitiba, que é a sua base, aliás, a sede da nossa rede CNT, da família Martinez, porque você tem uma atuação muito forte. Foi presidente da ABAV do Paraná, foi secretário municipal de turismo da cidade de Curitiba, onde fez um belíssimo trabalho. Preside hoje nacionalmente o ICABAV e é o nome escolhido pela grande maioria para suceder o Carlos Alberto Malmoni Ferreira na presidência da ABAV. Ou seja, a partir de novembro teremos na presidência da ABAV Nacional, da mais importante entidade do setor do turismo, que é a Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, um bicho do Paraná. Eu queria primeiro, Antônio, falar da avaliação sua, você que é responsável pelo programa de capacitação da ABAV 2011 e da alta capacitação de profissionais que se fizeram presentes aqui. Esse ano a gente sentiu uma ABAV muito mais qualificada em termos de visitantes, não? É verdade. Se você me dá licença e oportunidade, eu gostaria de realmente ressaltar a importância da família Martinez no processo de comunicação do Paraná. Tinha grande amizade pelo falecido José Carlos Martinez, até fui cabo eleitoral dele, inclusive, né? Mas, enfim, a família Martinez é realmente uma referência e a CNT é um orgulho do Paraná. E queria também fazer uma pequena correção, se você permitir. Eu não sou exatamente bicho do Paraná, eu sou bicho adotivo do Paraná, porque, como vocês sabem, eu nasci em Lisboa, mas estou em Curitiba há 47 anos. Eu sei, mas quando eu falo bicho do Paraná, porque realmente você é identificado e o amor que você tem pelo Paraná, eu não quero jogar confetes, mas é importante mostrar porque você fez algumas coisas importantíssimas. Primeiro, um grande salão de turismo do Paraná, que é uma das maiores vitrines. Aliás, depois da ABAV, é o segundo grande evento feito por uma organização de viagens, que é o salão, e o carinho que você tem pela sua cidade. Mas eu queria voltar a falar da sua avaliação da ABAV 2011. Perfeitamente, né? Então vamos retomar. Bom, a ABAV 2011 nós fizemos algumas inovações que não se extinguem em 2011. Na verdade, o evento da ABAV ele tem uma característica de todo ano procurar evoluir. Sempre após o evento, nós fazemos essa avaliação e verificamos os pontos fortes e os pontos fracos que merecem ser adequados. Então, já na sequência, nós vamos fazer essa avaliação de uma forma mais profunda. Este ano, nós vamos ter um grande instrumento, né, um instrumento técnico, né, para fazer essa avaliação. Durante a realização do evento, nos 3 dias, nós tivemos uma tropa de pesquisadores, pesquisando não só os expositores, como também os visitantes, né, da feira. Formulários distintos, similares em muitos pontos, mas distintos em algumas perguntas. Então nós vamos ter um instrumento valiosíssimo para fazer essa avaliação. O que nós fazíamos anteriormente, né, pela, digamos, sensibilidade, este ano nós vamos ter realmente dados concretos. E as adequações que se forem necessárias nós faremos, sem dúvida, né? E os corredores? A gente sentiu uma feira mais generosa, com espaço para a circulação. Isso foi um acerto, não? Eu acredito que sim, porque o ano passado, você deve estar lembrado, eu também estou, houve reclamação exatamente do contrário, com corredores estreitos, né, onde havia uma aglomeração e até uma dificuldade de circulação. Então, este ano, você viu que circulou normalmente. Isso, por outro lado, pode aparentar que há um esvaziamento da feira, mas os números finais que nós temos agora, ainda há pouca divulgação, dizem que os números foram quase que similares ao ano passado. Superou a 20 mil pessoas, né? Sim, o número exato não guardei, que foi pouquinho a apresentação, mas é da ordem de 23.500 participantes. O ano passado nós tivemos cerca de 24 mil. E também este ano nós aprimorámos os controlos de contagem dos participantes e dos visitantes, então eu diria que são praticamente empatados os números, né? Antônio, 2012 está garantido a ABAV no Rio de Janeiro, está até anunciado. Em 2013, esse modelo tem que ser repensado? Não seria melhor seguir o exemplo de feiras
que ocorrem nos Estados Unidos, que elas alternam. Muitas feiras se realizam um ano em Orlando, um ano em Los Angeles, em Las Vegas, por causa da capacidade hoteleira. Não seria bom para a ABAV e até para estimular essa concorrência, haver um rodízio de cidades? Bom, esse é um dos pontos principais que nós estamos avaliando na pesquisa. Tá? Nós estamos exatamente verificando essa questão da alternância de destino. A questão dos Estados Unidos, que bem colocou, e serve como exemplo e como referência, mas não serve como modelo. Os Estados Unidos têm grandes estruturas para grandes eventos. Tá? Você tem diversos locais que você pode realizar enormes eventos, gigantescos. O Brasil, nesse momento, para o evento ABAV, só tem 2 locais que comportam o evento. São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Na pesquisa, inclusive, nós perguntamos se seria São Paulo, se seria Rio ou se seria alternado entre São Paulo e Rio. Não descartamos no futuro, desde que haja outros destinos com a capacidade de receber... O Ceará, por exemplo, vai inaugurar um centro de convenções de 30 mil metros. Eu não conheço as instalações lá, mas, enfim, no devido tempo isso poderá ser avaliado também, né? Tá? Tem uma outra variável que é muito importante em tudo isso, que é a questão econômica, né? Tá? A Feira da ABAV é uma feira de negócios, né? E ela também tem que estar sediada em locais que possam gerar mais negócios, né? Todo mundo sabe que, digamos que tanto São Paulo como o Rio de Janeiro são os grandes centros de negócios do Brasil, né? Tá? Então, nós, nas futuras avaliações, nós temos que levar isso em consideração também, né? Eu vou pedir um intervalo comercial, eu quero voltar para conversar com você com relação à questão do papel do agente de viagem. Você está muito envolvido na questão da capacitação e formação do agente de viagem. E eu quero mergulhar sobre isso porque nós temos que saber do futuro. Porque uma das coisas que você faz no ICABAV é preparar o agente de viagem para o futuro. Vamos falar sobre isso. Eu volto daqui a pouco conversando com o Antônio Azevedo, daqui a pouco pela Rede CNT, para todo o Brasil, pela Rede CNT, o programa Magnavita. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil, pela Rede CNT. O programa Magnavita recebendo hoje Antônio Azevedo. Trata-se do presidente da ICABAV, que é o Instituto de Capacitação e Formação da ABAV, da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens. O futuro presidente, deverá ser o futuro presidente da ABAV. Ele tem sido apontado como sucessor natural do Carlos Alberto Amorim Ferreira. E nós estamos gravando esse programa aqui no mezanino do Pavilhão 3, no VIP Lounge do Jornal Turismo. Eu pedi, no final do último bloco, Antônio, para a gente falar sobre o papel do agente de viagem. Você é responsável pelo processo de capacitação, de preparar o agente de viagem para o futuro. Qual é o futuro de um agente de viagem? Eu diria que é um futuro animador, né, inicialmente, né? Quer dizer, é animador desde que realmente o agente de viagem se adapte ao novo cenário, que foi um cenário de transformação muito rápida nos últimos anos, né? Não é fácil essa adaptação, né? Mas foi nesse sentido exatamente que o ICABAV direcionou as suas ações, através dos programas Pro Agência 1, Pro Agência 2 e também um outro projeto que não é exatamente em relação a essa mudança, mas é em relação à inovação e à competitividade, que foi o projeto Benchmarking, né? Em turismo, né? Que trouxe, onde nós podemos acessar, tanto no Brasil como no exterior, boas práticas na área de turismo. Então, o agente de viagem, nesse processo de adaptação, um dos pontos mais críticos foi a questão da queda das comissões, né? O agente de viagem estava habituado a vender e receber uma comissão e pronto, né? Na medida que as comissões foram diminuindo ou se extinguindo, o agente de viagem teve que passar a valorizar o seu serviço, né? Porque quando você compra uma passagem, não é só apenas o papel que você entrega para o passageiro. O agente de viagem normalmente faz todo um processo de acompanhamento, né? No sentido de que o passageiro chegue ao seu destino tranquilamente. Se tiver algum problema de alteração, o agente de viagem atende essa alteração.
Se tiver algum imprevisto, né, no caminho, o agente de viagem procura adequar. Nós tivemos o ano passado diversos exemplos críticos, né, como foi o vulcão na Islândia, este ano mesmo o vulcão na Argentina, no Chile, mas que afetou muito fortemente a Argentina, né? Então, o agente de viagem tem todo um processo de acompanhamento. É impressionante o número de pessoas que chegam às agências de viagem dizendo: comprei uma passagem na internet e agora não consigo fazer a alteração, né? Quer dizer, a compra pode ser muito fácil na internet, e em alguns casos outros casos a pessoa não sabe que está perdendo, às vezes, quantias elevadas de dinheiro quando são tarifas mais complexas, que só um especialista sabe fazer esse cálculo, né? Tá? Não é apenas consultar a internet, tem N formas de você calcular uma tarifa, né? Então as pessoas muitas vezes se iludem, e também se iludem nessa questão da prestação do serviço, que depois que compram a internet nós somos obrigados a dizer, e é o único caminho. Agora o senhor reclama para a internet. Reclamar para a internet é uma coisa totalmente impessoal, às vezes é apenas através do site, né? Outras vezes através de um teleatendimento, né? Mas é muito mais difícil. Eu queria que você falasse também da questão do papel do turismo corporativo, porque esse então não pode abrir mão para gerenciar as viagens do turismo corporativo de um agente de viagem, né? Esse segmento é um segmento muito interessante. Até há poucos anos atrás, o turismo corporativo também era venda passagem, reserva do hotel, etc. Hoje, o turismo corporativo, uma agência de turismo corporativo tem que ser um especialista em gestão e logística de viagens, né? Tá? Quer dizer, ela, na verdade, é uma terceirização de uma função que antigamente era a secretária que fazia, uma secretária comprava de um lado, a outra comprava do outro lado, né? Uma fazia o processo de um jeito. Hoje as grandes empresas precisam de um gestor e terceirizam essa gestão para agências de viagens especializadas, que precisam ter níveis de tecnologia avançados e níveis de conhecimento avançados e boas negociações para atender aquela empresa com custos mais baixos, né? Eu queria falar também das parcerias que a ABAV está fazendo. Por exemplo, vocês trouxeram um pavilhão Abrastoa esse ano aqui para a feira. Me fala desse tipo de parceria com corrimões, como é o caso. A Abrastoa é a Associação dos Operadores Turísticos do Brasil. Bom, isso ocorreu este ano, nós temos feito diversas tentativas, mas eu diria que ao longo do tempo as entidades estão constatando que a união é cada vez mais necessária, tá? Então, além da Abrastoa, nós trouxemos a Abracorp também, né? Tá? Com bastante sucesso, né? E a ideia é cada vez mais essa união. Eu diria que isso vai avançar bastante, né? Com algumas surpresas, inclusive, talvez no caminho. Um dos caminhos que foi criado com a alteração estatutária que nós fizemos na ABAV deste ano é que foi criado um conselho de entidades participando da gestão da própria ABAV, quer dizer, dando sugestões e, através dessa união, tomar ações comuns. Em vez de haver um desperdício de ações, nós vamos ter esse conselho que vai proporcionar isso aí. Uma demonstração desse tipo de integração é uma entidade co-irmã da ABAV, que é a Viesp, que é uma entidade que cuida do agente de viagem do interior de São Paulo, que o ex-presidente da Viesp agora é o presidente da ABAV de São Paulo. Exatamente. Bom, esse é, então, um exemplo magnífico. Na verdade, em São Paulo, 4 entidades se unificaram, né, as suas instalações e a sua gestão, que é a Viesp, né, a ABAV São Paulo, o Sinditur São Paulo e a Abracorp. Essas 4 entidades estão compartilhando instalações comuns, reduzindo custos, né? Então, esse é o melhor exemplo de coisas que podem acontecer. Obviamente que a ABAV tem, além da gestão administrativa, ela tem uma gestão institucional muito forte. Como você disse no início do seu programa, a ABAV é uma das entidades mais relevantes do turismo nacional e uma das pioneiras também do turismo nacional. Então, ela é muito ouvida, e mesmo essas entidades paralelas que existem dentro da área do turismo, elas respeitam muito a entidade-mãe, que elas mesmo dizem que é a nossa entidade-mãe, e quando existem assuntos complexos, né, sempre a ABAV também é acionada para participar do equacionamento e da avaliação desses assuntos. Então, eu diria que o caminho é esse mesmo, né? Então, temos que unir esforços e unir recursos. Eu queria finalizar esse bloco falando da gestão de Carlos Alberto Amorim Ferreira. Você foi um dos integrantes da gestão, uma gestão que promoveu mudanças profundas na entidade, e profundas com anuência da maioria
ou quase da totalidade, porque a questão orçamentária, a questão do regimento, a questão da própria mudança da feira, a profissionalização da feira com a chegada da Reed Exhibition, a Reed Alcântara Machado. Então eu gostaria que você falasse dessa gestão e do legado que Carlos Alberto Ferreira deixa, Amorim Ferreira deixa ao encerrar o seu mandato. Olha, o Kaká, né? Porque o Carlos Alberto Amorim Ferreira nem o Kaká vai conhecer, né? O Kaká realmente tem uma personalidade muito interessante, é uma pessoa extrovertida, né? Dinâmica, né? E eu posso dizer que tenho orgulho de ter participado desses 4 anos de gestão do Kaká, onde dirigi os assuntos do ICABAV. O Kaká, e nessa área também, o Kaká deixa um grande legado, né? A produção de capacitações, né, nesses 4 anos é recorde de todos os tempos, de todas as gestões da ABAV, né? Nós capacitámos nesses 4 anos, são números reais, cerca de 22.700 agentes de viagem. Tá? É um número muito significativo, né? Tá? Mas, enfim, os outros itens que você já abordou é uma verdade, né? E eu tenho aprendido muito com o Kaká. Além de tudo, o Kaká tem sido impecável, né, nessa transição, né? Além de ter sido ele quem me cutucou, vou assim dizer, para ser candidato a presidente da ABAV, desde o momento que eu efetivamente aceitei ser candidato, o Kaká tem me colocado ao par de todos os processos existentes da ABAV. E cada vez, agora mais próximo do final, isso cada vez mais ainda. Quer dizer, então, além do legado que ele deixa, ele me permite que no mesmo dia que eu assumir eu possa dar continuidade a todos os assuntos da ABAV, o que seria muito difícil se isso não ocorresse, porque como a eleição é num dia e no mesmo dia toma posse, quem não conhecer a ABAV teria uma grande dificuldade, porque a ABAV é complexa, né? Pela sua diversidade de ações que ela tem, né? E, nesse aspecto, vai ser tranquilo o prosseguimento. Eu diria que é uma continuidade da gestão do Kaká. Eu quero pedir muito intervalo comercial, eu quero voltar para encerrar o programa, mergulhando na vida de Antônio Azevedo. A gente sabe a vida pública sua, como dirigente. Agora eu quero falar com o bicho do Paraná, não o português, mas aquele que está há 40 e poucos anos morando no Paraná. Mas isso depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com o programa Gravita pela rede CNT Televisão. Programa Gravita, hoje um programa especial, conversando direto do nosso VIP Lounge, do programa Gravita da Rede CNT, do Jornal de Turismo, aqui no Rio Centro, e tendo como cenário a edição 2011 do Congresso da ABAV. O meu convidado é o Antônio Azevedo, que provável candidato à sucessão do Carlos Alberto Amorim Ferreira, o nosso Kaká na ABAV. Eu queria primeiro mergulhar um pouco na sua vida pessoal. 47 anos de Paraná. Ou seja, se duvidar, você completa 50 anos de Paraná em pleno exercício da presidência da ABAV. Se Deus me dê saúde, né? Como é que você veio para o Brasil? Como é que surgiu? Olha, as coisas são muito engraçadas, acontecem na vida de uma forma interessante. Eu vou até falar do meu nascimento, né? Eu nasci em Lisboa, no bairro Alto, numa praça chamada Rio de Janeiro. E como o Antônio, né? Antônio tem que ser lisboeta, né? E era para ser só Antônio, né? Na verdade, eu acabei virando Antônio João, porque eu nasci no dia de São João. Então, a minha mãe também acrescentou o João. E, como eu disse, nasci na Praça Rio de Janeiro, hoje é chamada Praça Príncipe Real, e a casa dos meus pais era na Avenida Brasil. Então, você veja a coincidência, né? Onde eu morei lá até eu vir para o Brasil, tive alguns períodos que eu fui morar nos Açores, meu pai era nascido nos Açores, né? E, em determinado momento, meu pai foi contratado pela FAO, das Nações Unidas, para vir participar da criação do curso de Engenharia Florestal no Brasil, que não existia, né? Meu pai era engenheiro agrónomo e engenheiro florestal.
E meu pai veio dessa missão, que era uma missão com um tempo finito, 4 anos. Eu vim para ficar apenas 1 ano. Mas, enfim, esse ano passou, eu continuei os meus estudos, na época era no colegial que eu frequentava, fui continuando, vamos terminar o colegial no Brasil, então fui ficando. Aí a missão do meu pai se encerrou, ele ia para um outro país, um país africano, que, enfim, questões de educação eram mais difíceis, eu tinha até a oportunidade de estudar em outros países, né? Mas eu falei, pai, estou aqui, vou ficar aqui, já tinha feito amizades, etc e tal. Fiquei, depois comecei a namorar, casei e fiquei, teve os filhos, né? Quantos filhos, Antônio? Tem um casal, né? Mas já adulto, né, também, né? E aí eu fiquei... O que o Paraná, de forma especial Curitiba, representa na sua vida? Ela representa, como eu disse, eu casei lá, os meus filhos nasceram lá, eu moro lá, a minha vida toda profissional foi feita lá. Eu comecei sendo professor de matemática na vida, depois fui trabalhar na área de tecnologia de informação, na época era computação, depois virou informática, depois tecnologia de informação. Durante muitos anos eu trabalhei nessa área, né? E depois de alguns anos, eu sempre, isso é uma coisa que sempre, até pelas viagens que eu fazia, né, sempre tinha uma vontade de ter uma agência de viagem, né? E acabei criando uma agência de viagens há 25 anos, né? Que graças a Deus está ainda viva e atuante, né? E também acabei sendo associado da ABAV, associado da ABAV, me convidaram a participar na diretoria no Paraná, depois da diretoria nacional, e posso dizer que tenho 21 anos de experiência em ABAV, né? E a nível nacional tenho um pouco menos, tenho 17 anos na ABAV nacional, mas enfim, é um período bastante bom. E a responsabilidade de representar o Paraná e assumir a presidência da entidade? Porque eu sempre defendo que as pessoas não podem ser omissas, elas têm que ter a política empresarial, a política na atividade empresarial, ela é importante não só para defender um setor, para defender um segmento, mas ela é fundamental também na realização. É uma forma que a gente tem de contribuir ao segmento, portanto, que a gente recebe. Eu acredito imenso nisso aí. Eu sempre tive uma participação ativa em entidades, né? Eu fui vice-presidente da Associação Comercial do Paraná também, durante bastante tempo, né? E lá na ABAV do Paraná, como já disse, também por diversos períodos. Participei também na minha época de informática da Sucesso, que era então uma entidade muito forte, né? Era a principal entidade da atividade, né? Também fui diretor dessa entidade, fui vice-presidente do Conselho Regional de Administração. Quer dizer, então eu tenho uma vida dedicada a entidades, né? Porque eu acredito que o associativismo é essencial para a sobrevivência de qualquer empresa, especialmente para a pequena empresa. Mas mesmo as grandes empresas, a gente vê que elas precisam do associativismo para resolver... O pequeno, às vezes, é o divisor de águas, né? Para o pequeno é fundamental. Para o pequeno é fundamental, né? Tá? Porque você, como empresário, pode ser mesmo sendo pequeno, um grande empresário, mas tem um ponto, né, que você ultrapassa a sua dimensão de empresário. Mas isso acontece, é engraçado, muito também com as grandes, né? Tá? Pode ser uma grande empresa, mas tem pontos, se você não tiver uma associação de classe para te apoiar e te defender, a sua vida fica bastante dificultada. E isso também dentro de uma associação de associações, que é o caso de um Conselho Nacional de Turismo e da defesa do turismo como um todo, né? Também, né? A participação das entidades nesses conselhos nacionais realmente tem de importância enorme, né? O que às vezes a gente tem até uma dificuldade esses conselhos acabam ficando muito grandes e as entidades não podem dar as contribuições que têm a dar com um tempo adequado, com conversas adequadas. Então, às vezes... Mas a própria ABAV está fazendo dever de casa, reduzindo o seu conselho. Exatamente, né? Tá, para que essa representatividade possa ser melhor exercida. Porque quando tem muita gente, às vezes tem pessoas que, digamos, são mais introvertidas, acabam não falando porque não tem tempo, né? Agora, Antônio, para finalizar, o sacrifício pessoal, porque isso também exige um sacrifício pessoal. Se afastar da família, se afastar dos negócios, às vezes comprar brigas de uma entidade que contraria os seus interesses comerciais, e isso é uma fatura a ser paga, né?
E muito incompreendida também isso. É verdade. Isso talvez é o que talvez magoa mais, às vezes, é essa incompreensão. Porque você sabe, e em todas as entidades que eu citei, todas foram entidades onde eu exercia os cargos sem nenhuma remuneração. Tá? Então, alguns até me dizem que você é um idiota, né? Quer dizer, você trabalha para os outros e não recebe nada. Né? Eu até brinco, né? Que às vezes que eu sou o marajá português, trabalho em um outro lugar, né? E acaba não recebendo. Mas, enfim, eu acho que, acima de tudo, se você tiver essa consciência, né? De dar um pouco de si para o próximo, né? E eu, particularmente, até por ter ficado no Brasil, eu me sinto, assim, a necessidade de dar um pouco de mim para a minha comunidade e para o país que me adotou, né? Então, eu faço isso com satisfação, sei dos sacrifícios, a gente realmente, às vezes, são penosos, né? Mas, na medida que a gente consegue fazer alguma coisa, realizar alguma coisa e devolver para essa comunidade algo mais, isso aí acho que é a maior recompensa. Antônio, eu acho que com esse final de entrevista aí nós chegamos, fechando com chave de ouro essa segunda parte da cobertura nossa da BAV. Eu acredito exatamente nesses princípios que você colocou e é importante que a gente revele ao Brasil, de forma especial ao Paraná, que à frente do comando da BAV devemos ter, a partir de novembro, uma pessoa que tem essa consciência de que estar à frente da BAV é, sobretudo, de uma entidade de classe, é servir e atender aos pequenos e se botar como um escudo protetor daqueles que necessitam de uma entidade forte, como é o caso da BAV, uma das mais importantes. Antônio, parabéns. Vamos acompanhar aí o seu processo eleitoral. Encerramos assim esse segundo programa. Vamos ter esse mês inteiro aí várias outras entrevistas acolhidas aqui durante o Congresso da BAV 2011, um congresso realmente surpreendente pela alta qualificação dos participantes, pelo profissionalismo da exposição que foi montada, a Feira das Américas, e, sobretudo, mostra a pujança da nossa atividade, que é o turismo. Até a próxima semana.